galera, tudo bem? Pois é, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Fato Matemático, o programa que é um show de matemática. Clarissa dá o pontapé inicial. E aí, Clarissa, qual é a dúvida? Pois é, Eduardo. Sabemos que existem números com infinitas casas decimais e que se chamam dízimas periódicas. Esses números têm uma parte decimal que se repete infinitamente e que é chamada de período. Daí o nome, dízimo periódico. Por outro lado, sabemos também que existem números com infinitas casas decimais, mas que não têm uma parte que se repete. São os números irracionais. Pois o que tá pegando aqui é isso, Eduardo. Por que receberam esse nome? Números irracionais. Não se preocupem. Nós vamos esclarecer isso e muito mais. Ô, Paulo, é com você. Estamos aqui no meio da natureza para falar dos números naturais. Os números naturais foram os primeiros números utilizados pelos homens. Estes números também são os primeiros que qualquer criança aprende. Afinal, são os números utilizados para contar pessoas, objetos e animais. Quantos carrinhos você tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem algum irmão? Não, Você tem algum bichinho de estimação? tenho um leão. Um leão? Quer ver? Quero. Dá um tempinho pra mim, Eduardo, pra que eu me restabeleça. Daqui a pouco a gente volta a falar de matemática. Tudo bem, Paulo? Ok. Gente, o cara gelou com esse leão. De qualquer maneira, ele não chegou a nenhuma temperatura negativa. Vocês sabem esse lance de números negativos, não sabem? Foi outro tipo de número que apareceu para auxiliar a compreensão da matemática. Os números negativos são muito utilizados hoje em dia, não só em temperaturas abaixo de 0 graus, como também em outras situações, como nos extratos bancários. Essa é outra fria, Eduardo. Saí da floresta, mas o ambiente continua brabo. Eu estou aqui com o seu Renato, ele é quitandeiro, e as coisas não vão nada bem para ele. O seu saldo no banco está no vermelho, ou seja, está negativo. No dia 10, ele tinha na sua conta corrente R$5. No dia 11, ele passou um cheque de R$123. Daí ficou com o saldo de menos R$118. O que o senhor tem a dizer a respeito? Não gaste mais do que você tem. É isso aí. Mas se o seu Renato nos permite, Paulo, vamos lá para a quitanda continuar falando da evolução da matemática. Foi dito que os números naturais foram os primeiros números utilizados pelo homem. Mas quando os homens tiveram necessidade de medir suas terras, seus objetos, eles descobriram que precisavam partir os números, pois nem sempre uma medida é exata. 1,5 kg. E quanto custa isso? Custa 90 centavos. Com esses números partidos, surge então a ideia de fração. A fração era conhecida como uma razão. Ô Clarissa, a sua turma aí se lembra o que é uma razão? E aí, pessoal, lembramos? Claro que lembramos. Razão é uma comparação entre duas grandezas. Este lápis pequeno cabe 2 vezes neste lápis grande. Disse que 1 está para 2. Posso também comparar o comprimento desse lápis pequeno com o comprimento e a largura deste livro. O lápis cabe 3 vezes no comprimento do livro e 2 vezes na largura. O comprimento está para a largura, assim como 3 está para 2. A razão é o que conhecemos também pelo nome de fração. É isso aí, Eduardo? É isso aí. Esse tipo de número, que pode ser escrito como uma fração ou razão, foi então batizado de número racional, como as mãozinhas vão nos recordar. Número racional é todo número que pode ser escrito como resultado de uma divisão, ou seja, uma razão, que é o mesmo que uma fração. Agora, aquela pergunta feita por Clarissa no início do programa pode ser facilmente esclarecida. Bem, vocês não se lembram, né?
favor, volta o VT aí pra gente dar uma olhadinha. Sabemos também que existem números com infinitas casas decimais, mas que não tem uma parte que se repete. São os números irracionais. Pois o que tá pegando aqui é isso, Eduardo. Por que receberam esse nome? Números irracionais. Eu acho que vocês mesmos já podem responder a isso. Não podem? Claro que podemos. Se o número racional é aquele que pode ser escrito como uma razão, o número irracional é aquele que não pode ser escrito como uma razão. Dizendo de outra maneira, não existe nenhum número que dividido por outro dê um número irracional. Beleza. Agora vamos ver os conjuntos que foram organizados pela matemática para agrupar os números de que tratamos até aqui. O conjunto dos números naturais é representado por este símbolo e agrupa os números mostrados pelo Paulo. Se eu juntar a esses números naturais os seus simétricos, os números negativos, teremos um conjunto dos números inteiros, que é representado assim. Já o conjunto dos números racionais é representado por este símbolo e inclui todos os números que podem ser representados como razões ou frações, sejam eles positivos ou negativos. Eduardo, e se eu quiser juntar os números racionais com os números irracionais? Bem, Clarissa, nesse caso, estaremos falando de um outro conjunto, o conjunto dos números reais. Caramba! Conjunto dos números reais? Isso parece ser importante. Todos os números que conhecemos até hoje são números reais. Eles englobam os números naturais, as frações ou números decimais, os números negativos e os números irracionais. Legal. Pois o conjunto dos números reais é representado assim. No próximo bloco, voltaremos a falar deste mesmo conjunto. O conjunto dos números reais. Responda sem vacilar. O número 1 é um número. Letra A, natural. Letra B, inteiro. Letra C, racional. Ou letra D, real? É isso aí, gente. Vale mais de uma resposta, hein? Sem vacilar, ok? Resposta do sem vacilar. O número 1 é um número natural, inteiro, racional e real. Pois é, todas as respostas estão corretas. Quando aprendemos os números naturais, aprendemos também que esses números possuem uma ordem que pode ser representada marcando-os sobre uma semi-reta. Engraçado, Eduardo, que falou semi-reta e não reta. Na verdade, no caso dos números naturais, se trata realmente de uma semi-reta, porque neste grupo não há nenhum outro número menor do que zero. Daí, o traçado é infinito em uma só direção. E entre esses números, o que há? Pergunte para nós aí, ô Paulo. Gente, tem visita. Pode entrar. Com licença, professora. Olha, do estudo do fato matemático, querem saber o que há entre esses números na semi-reta dos números naturais. Bem, para eles ainda não há nada, porque eles ainda não aprenderam nem as frações, nem os números decimais. Ampliando nossos conjuntos numéricos, é que teremos a reta numérica muito mais rica. Com os números inteiros de uma semi-reta, passamos a ter uma reta infinita nas duas direções. Depois, descobrimos que, entre cada número inteiro, entre o 4 e 5, por exemplo, há uma infinidade de frações ou números decimais, que fazem parte, junto com os números inteiros, do conjunto dos números racionais. Pois vamos colocar também os números irracionais nessa reta. Nesse caso, nossa reta numérica passa a ser chamada reta dos números reais, ou simplesmente reta real. Mas, Eduardo, eu estava vendo aqueles números que você deu de exemplo de números irracionais. Você não acha difícil colocar esses números no lugar certinho da reta real? É realmente difícil, mas para ajudar, utilizamos aproximações. Aproximando a raiz quadrada de 23, então. Utilizando apenas 3 casas decimais, ficamos com o número 4,796. É isso. A raiz quadrada de 23 é aproximadamente 4,795. Esse sinal quer dizer aproximadamente? É isso mesmo. Pois assim fica mais fácil colocar esses números na reta real.
A raiz quadrada de 21 é aproximadamente 4,583. Na reta, esse número está entre 4 e 5. Vendo mais de perto, ele está entre 4,5 e 4,6. Mais de perto ainda, entre 4,58 e 4,59. Até que chegamos especificamente a ele, com essa aproximação de 3 casas decimais. Mas existem outros números reais além dos que já conhecemos. E um dos mais famosos é este, ó. Trata-se de um número com infinitas casas decimais, sem que nenhuma parte se repita. Olha, de tão importante que ele é, recebeu um nome, Pi, que é a 16ª letra do alfabeto grego. Até hoje já se descobriu algo em torno de 10.000 casas decimais deste número, mas é comum aproximá-lo com apenas 2 casas decimais. Os gregos descobriram que esse número, que chamaram de Pi, é a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. Como é que é? Calma, Clarissa, não precisamos nos preocupar com isso agora. O interessante é que os gregos, na ocasião, foram incapazes de decidir se esse número enorme era racional ou não. E só no século XVIII é que foi mostrado que π era irracional, ou seja, que ele não pode ser representado como uma razão ou fração. E mais, até agora, quando falávamos de números irracionais, falávamos de raízes quadradas não exatas, pois o número π é um número irracional, mas não é raiz quadrada, não exata de número nenhum. Maneiro! Vamos ver onde é que ele fica na reta real? Aí está ele, aproximado com 2 casas decimais. Aí está a reta dos números reais. Posso aumentar mais aquele pedaço entre 3,1 e 3,2? À vontade. Então, o lugar de π na reta real é ali. Eu gostaria novamente de chamar as mãozinhas. A reta tem infinitos pontos, e entre 2 pontos de uma reta, podemos acrescentar mais um. Daí também podemos dizer que o conjunto dos números reais tem infinitos números, e que entre 2 números reais sempre podemos acrescentar mais um, e entre esses, mais um, e entre este, mais um. Enfim, a reta numérica não apresenta buracos, não apresenta espaços vazios, há sempre uma infinidade de números entre 2 números. Para todo número real, há um ponto na reta real. E para todo ponto da reta real, há um número real. Mas vem cá, Eduardo. Será que há números que não são reais? Peraí, Clarissa. Ô Paulo, o que é que você tem para nós a esse respeito? Números que não são reais? Devem existir, né? Existem sim. A raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Nós não podemos calcular a raiz quadrada de um número negativo. Podemos? Não se usarmos o conjunto dos números reais. Então existem mesmo números irreais? Na verdade, esses números que não pertencem ao conjunto dos números reais são chamados de números complexos. E esses números complexos servem para alguma coisa? Os números complexos surgiram no século XVI, mas só após mais de 100 anos desde seu surgimento é que começaram a ter papel importante na matemática. Que papel, Eduardo? Você terá que esperar até o 2º grau para poder aprender sobre isso, Clarissa. Mas enquanto isso, ficamos com os números reais. Sem vacilar! Vamos ver se vocês acertam essa. A raiz quadrada de 5 é igual a 2,2366067,9 e por aí em diante. Utilizando 2 casas decimais, podemos dizer que a melhor aproximação para a raiz quadrada de 5 é letra A, 2,2, letra B, 2,22, letra C, 2,26 ou letra D, 2,24? Dentro do tempo, sem vacilar. Normalmente, utilizamos aproximações para os números irracionais. Utilizando a aproximação de 2 casas decimais, podemos dizer que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24. Isso mesmo, o algarismo da 3ª casa decimal é maior que 5. No fato matemático de hoje, ficamos conhecendo o conjunto dos números reais. E se eu quiser juntar os números racionais com os números irracionais? Bem, Clarissa, nesse caso, estaremos falando de um outro conjunto, o conjunto dos números reais. Revimos os conjuntos dos números naturais,
dos números inteiros e dos números racionais. O conjunto dos números naturais é representado por este símbolo e agrupa os números mostrados pelo Paulo. Se eu juntar a esses números naturais os seus simétricos, os números negativos, teremos um conjunto dos números inteiros, que é representado assim. Já o conjunto dos números racionais é representado por este símbolo e inclui todos os números que podem ser representados como razões ou frações, sejam eles positivos ou negativos. Vimos por que os números irracionais se chamam irracionais. Sabemos também que existem números com infinitas casas decimais, mas que não têm uma parte que se repete. São os números irracionais. E chegamos ao conjunto dos números reais quando juntamos no mesmo conjunto os números racionais e os números irracionais. Todos os números que conhecemos até hoje são números reais. Eles englobam os números naturais, as frações ou números decimais, os números negativos e os números irracionais. Legal. Pois o conjunto dos números reais é representado assim. Aprendemos que para todo número real há um ponto na reta real e que para todo ponto na reta real há um número real. A reta tem infinitos pontos e entre dois pontos de uma reta podemos acrescentar mais um. Daí também podemos dizer que o conjunto dos números reais tem infinitos números e que entre dois números reais sempre podemos acrescentar mais um, e entre esses mais um, e entre esse mais um. Enfim, a reta numérica não apresenta buracos, não apresenta espaços vazios, há sempre uma infinidade de números entre dois números. Entre os números reais, tomamos conhecimento do número π. Mas existem outros números reais além dos que já conhecemos, e um dos mais famosos é este, ó. Trata-se de um número com infinitas casas decimais, sem que nenhuma parte se repita. Olha, de tão importante que ele é, recebeu um nome, π, que é a 16ª letra do alfabeto grego. Até hoje já se descobriu algo em torno de 10.000 casas decimais deste número, mas é comum aproximá-lo com apenas 2 casas decimais. E ficamos sabendo que há números que não são reais e que serão estudados por nós no 2º grau. Esperamos vocês para o próximo programa. Tchau!